Olá, meu filho, minha filha, você que está aí do outro lado, que acompanha o nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre uma palavra muito pequena, mas em compensação de uma energia muito forte, de uma força muito forte. Vamos trazer nesse vídeo um entendimento para aqueles que muitas das vezes falam, porém não compreendem o seu significado. Seja você muito bem-vindo no nosso canal para entender, aprender e sentir melhor a palavra axé. Você que está vindo pela primeira vez ao nosso canal, quem vos fala? Pai Carlos ou Mentor Carlos. Seja bem-vindo. Mas antes de começar o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, dar o joinha, o ok e compartilhar. É importante para o nosso canal, dessa forma a plataforma pode entender que eu estou levando a vocês algo de bom e é somente isso que eu procuro buscar, ou aliás, trazer neste canal. Olá, meus amigos e filhos! Bom, vamos antes de tudo tirar uma dúvida, eu já tirei em alguns outros vídeos, mas é bom sempre relembrar e sempre procurar tirar algumas dúvidas. Umbanda é Umbanda, ok? E Candomblé é Candomblé. Por que eu estou falando desta forma? Existem casas traçadas, a gente sabe muito bem disso. Porém, entretanto, se o seu dirigente espiritual não tem a feitura, todas as obrigações dentro do Candomblé, isso é uma verdade. Eu vejo muitas pessoas perguntarem ou falarem: a pessoa é de Umbanda, mas joga búzios. Estão corretos. Se você está na Umbanda, porém não tem obrigações e feituras dentro da nação, dentro do Candomblé, você não tem cunho para abuso. É completamente diferente dentro da minha casa. Eu tenho uma casa de Umbanda traçada, principalmente por conta da minha dirigência agora, mas eu sou feito na nação. Eu tive o chamado de Ogum, fiz todos os meus preceitos. Eu sou de um candomblé ainda muito arcaico. Tá? Eu não vou falar mal da ancestralidade de nenhum pai de santo, mãe de santo, babalorixá, ialorixá e principalmente de nenhuma religião. Eu estou falando sobre a minha pessoa. Eu recebi o chamado, tive todos os meus preceitos, todos os cunhos foram dados para mim no tempo que deveria ser feito. Eu passei mais de 7 anos dentro da nação. Então, muitos dizem assim: mas ele é dirigente de Umbanda. Sou dirigente de Umbanda porque a minha avó já havia o terreiro. E quando a minha avó faleceu, não teve para quem repassar e houve a permissão para que eu assumisse, eu segurasse o cajado. Então a nossa casa veio com os fundamentos e o alicerce e o cunho para realmente ser uma casa traçada. O que quer dizer uma casa traçada? Tem a ancestralidade repassada de todas as formas e maneiras corretas da Umbanda e tem todos os cunhos e preceitos e o tempo certo repassado na ancestralidade e no respeito do Candomblé. Porém, isso é apenas uma explicação para que eu possa também
me aprofundar no tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito usada na religião afro-brasileira. Vamos aqui também tirar uma outra dúvida. Candomblé. Como eu disse a vocês, eu venho de um candomblé muito arcaico, muito antigo, de conceitos e rituais e ensinamentos, aonde tem uma certa diferença de muitas das outras casas, mas a gente não questiona a ancestralidade de casa nenhuma. Estou falando da minha. Quando nós falamos de candomblé, falamos de uma religião afro-brasileira. O que eu quero dizer com isso? Que por conta dos negros terem sido levados para o Brasil, eu falo levados porque nesse momento eu estou falando de Portugal, no meu terreiro de Portugal. Foram levados ao Brasil, eles tiveram que encontrar uma forma de cultuar os seus orixás. Numa terra nova, numa terra onde já existia a sua própria energia, já existia um povo que lá, nativo, aonde já se cultuava o sagrado, a maneira daquele povo, que eu estou falando dos indígenas, e junto com os negros, também ali estavam naquele momento os brancos. E os brancos traziam a sua fé na doutrina católica, nos santos. Como naquele momento os negros não conseguiam e não tinham a força para cultuar os seus orixás como deveriam ser, como na África se faz o culto aos orixás, que não é candomblé, é culto aos orixás, nascia ali com a força e a soma de todas essas energias, religião ou devoção ao sagrado, o candomblé. Mas o candomblé é uma religião onde traz muito do culto aos orixás. E através dessa força e desse ensinamento, vem a força desta palavra, axé. Muitos dizem, muitos falam, muitos nem são da religião, tanto faz, seja candomblé ou nação, como se diz, ou umbanda, mas de tanto ouvir, acabam dizendo axé. O que esta palavra quer dizer? O que significa o axé? Bom, a gente, em primeiro lugar, tem que entender que palavra tem poder. Você diz tantas vezes algo sobre a sua pessoa ou sobre aquele momento que você vive que se torna uma realidade. Você fala 1000 vezes uma verdade, que na maioria das vezes é a sua verdade, e acaba sendo ou se tornando a verdade do grupo que você pertence, seja familiar, seja no trabalho, seja na escola. Bom, e neste conceito, todas as religiões procuraram uma forma de emanar, dividir, compartilhar em uma só palavra todo o sentimento que a pessoa tem dentro de si, ou que a pessoa se preenche a ir ao sagrado, a ir ao seu templo, a ir à sua igreja, a ir à sua sinagoga, a ir aos seus terreiros, tanto faz de umbanda ou candomblé. Vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Igreja Católica, amém. Igreja Cristã, glória a Deus. Os hebraicos, shalom, e assim por diante.
nessa força das palavras e com o passar do tempo, o candomblé foi principalmente muito reconhecido a sua força através dessa pequena palavra. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Muitas das vezes a pessoa ouve axé e fica curioso. Que palavra é essa? Que significado é? Da onde surgiu? Primeiro, axé é de origem iorubá e tem um significado dentro das casas de matriz afro-brasileira, quer dizer força, energia, tudo que resplandece, que vem do divino, aonde é absorvido no seu ori, na sua cabeça, e emana no seu corpo físico como no seu corpo astral. O que o Senhor quer dizer com corpo astral? Bom, pode ser um conceito e visto por muitos como a aura, que já foi comprovada, inclusive existem máquinas apropriadas fotográficas que conseguem fotografar a existência da tua aura, do teu espírito. Muitas das vezes é aquela energia, aquela força que você não sabe explicar da onde vem. Como eu falei antes, é uma palavra que vem do Iorubá e representa a força, energia, emanação. Porém, entretanto, por trás dessas palavras simples, ao descrever essa palavra, é muito mais aprofundado. Porque axé é um código, destravamento. Quando você fala esta palavra, você automaticamente está invocando tudo de bom. Toda a tua força que vem de uma ancestralidade. Que essa ancestralidade faz uma ponte até os orixás, divindades que representam a própria religião. Bom, para entender a palavra axé, você precisa entender esta força, a ancestralidade. É isso que muitas pessoas se perdem. O que é ancestralidade? O que significa ancestralidade? Como a ancestralidade pode ser favorável na minha vida se as pessoas que vieram atrás de mim, como meus pais, minha mãe, meus avós, não faziam parte da religião? Isso é uma dúvida importantíssima. Mas eu não tenho nada a ver, eu não frequentei, eu não me lembro que alguém possa da minha família ter frequentado o candomblé ou a umbanda. Então, como essa ancestralidade faz parte da minha vida? Deixa eu dizer uma coisa. Nós, quando viemos ao nosso corpo físico, nós viemos como uma data. A data aonde se nasce, onde percorre toda a tua vida, toda a sabedoria, e essa sabedoria que vem com tudo que tu passa, ou aliás, vamos ser bem sinceros, com tudo que é repassado a você pelo seu primeiro grupo nuclear, que eu sempre falo sobre isso, que é o primeiro grupo que você é pertencente à sua família, não é? Tudo que foi te ensinado sobre perfil, caráter, respeito, empatia. E junto com isso vem a fé. Como foi colocado a fé em você? Não interessa qual a religião que você nasceu. Mas, se você é uma pessoa de fé, você entende que existe o respeito. Depois, tudo que você vem construindo com o passar do tempo, vem formando,
vem agregando no seu conhecimento, no seu racional, até você também constituir a sua família e repassar ensinamentos que você recebeu e os novos ensinamentos, o que você aprendeu na sua família. Ancestralidade é essa energia, é aquele tempo que foi doado a você, dos seus pais, da sua mãe, que foi doado pelos seus avós, pelos seus bisavós e assim por diante. Tudo de bom é energia. Um belo dia você está, por necessidade, por curiosidade ou por uma emoção que você não sabe explicar. Você ouve falar de um terreiro e você adentra aquele terreiro. É como eu sempre digo, você pode entrar por várias maneiras. Curiosidade, necessidade ou emoção que vai ser e vai se tornar o amor pela religião. Você entrou, você conheceu, você ouviu, você pisou naquele chão. E naquele chão você sentiu que ali você poderia pertencer àquele chão. Outra coisa que eu sempre falo e vou repetir. No meu conceito, dirigente espiritual jamais pode dizer a uma pessoa que adentra o terreiro, esse é teu chão. Não pode se oferecer à pessoa, a pessoa tem que sentir. Tudo que você inicia sentindo de fora para dentro, em algum momento você pode não dar valor. Em algum momento pode não fazer o significado. Porém, entretanto, quando você sente de dentro, principalmente aqui, de dentro para fora, você consegue reconhecer as suas necessidades, o porquê, fazer uma reflexão sobre a sua vida para entender aonde você está, o sagrado e o que você vai alcançar. Bom, você deve estar perguntando, mas o que tem a ver o axé com essa explicação toda? Tudo. Porque da feita que você consegue entrar para o sagrado e consegue aprender, é dividido, é repassado a você todo aquele conhecimento pelo seu Babalorixá, a sua Ialorixá. Eu estou falando esses termos porque são os termos corretos dentro do candomblé. Mas essa palavra também é usada dentro da Umbanda. Então, pelo seu pai de santo, pela sua mãe de santo. Se lembra que eu falei que quando você nasce dentro do seu primeiro grupo social, que é importantíssimo porque seu pai e a sua mãe vai repassar os conhecimentos a um filho? A mesma forma eu estou falando quando você adentra um terreiro. Você vai receber o cunho, você vai receber a força, você vai receber a energia, você vai aprender o que significa aquele chão, você vai entender que todos os ritos, inclusive o que é construído em volta da religião, apenas para ser um pedaço vívido da fé. Porque tijolos, madeira, palha, não é o significado maior. Os vestes, não é o significado maior. Que se você for lembrar, lá atrás, os negros não tinham o direito de cultuar a sua fé. Por isso veio o sincretismo, aonde veio a junção do que os negros tinham por fé
com a fé dos homens brancos, dos europeus. Por isso tem o sincretismo, e sincretismo muda muito de lugar para lugar no Brasil. Quem é brasileiro e tem o mínimo de conhecimento e é repassado um conhecimento verdadeiro aos seus filhos, vai saber que os estados, os sítios que formam o Brasil são muitos. E dentro do Brasil tudo é muito importante, inclusive a cultura, a forma de falar, o alimento típico daquela cidade, o que era encontrado, porque muitas das vezes plantas, ervas que acabam nascendo, dando no solo do Amazonas, no norte do Brasil, não cresce, não nasce no sul e no sudeste do Brasil. Então, a gente tem que entender que se uma alimentação, se uma erva, se a forma de fazer o alimento é diferente, a gente tem que entender que o cultuar de santos também muda de local para local. Eu vou dar um exemplo muito simplório, mas muito verdadeiro. No norte do Brasil, Nossa Senhora da Conceição, Iemanjá, a festa dela, pelo menos em Belém do Pará, ela é feita por alguns terreiros, é uma cerimônia realizada em muitos terreiros, a Nossa Senhora da Conceição. Tá? No Rio Grande do Sul, Iemanjá é cultuada por Nossa Senhora dos Navegantes. E em outros estados, Iemanjá é cultuado no dia de Nossa Senhora das Candeias. Então é isso que eu quero falar para você que está na sua religião, que tem uma forma de cultuar o seu orixá, tem que entender que há diferenças, porém existem simbolismos de força que não mudam. E um desses simbolismos é a palavra axé. Quando você diz axé a uma pessoa ou dentro do seu terreiro, é uma forma de expressar respeito e até mesmo uma invocação pelo rito, pela necessidade da sua ancestralidade. Aí voltamos, lembre que eu digo que o seu babalorixá, sua ialorixá, seu pai de santo, a sua mãe de santo, ensina o que foi repassado para eles. O que foi repassado pela sua mãe, pela sua avó, pela sua bisavó, ou pai, ou avô, ou bisavô espiritual, que foram os espíritos anteriores que deram aquele babalorixá, ialorixá, mãe de santo e pai de santo, a sabedoria e destravaram os códigos da espiritualidade, dando o cunho para que ele pudesse ser a viga vívida no físico dentro daquele terreiro. Então você recebe, quando você entra, essa energia, esse conhecimento. Você acaba se tornando pertencente àquela família. E quando você entra e faz, cultua, respeita, eu sempre digo que fé tem que caminhar junto com respeito. Se você vê alguém humilhando, segregando, fazendo com que alguém dentro do próprio terreiro ou falando mal, apontando outras religiões, principalmente religiões que a gente não pertence, não entende, não sabe.
Atitudes ruins, todos nós podemos, querendo ou sem querer, cometer. Por quê? Porque a religião, por mais que tenha o sagrado e seja o nome que você queira dar dentro da sua religião, seja Oxalá, Buda, Hare Krishna, Jesus, a gente tem que entender que são bases religiosas, mas a religião ela é feita por homens e por mulheres. A tradução do que foi repassado naquele momento é daquele dirigente espiritual e tem muito a ver com o que eu falo sempre. O que foi ensinado na sua casa e o que você lapidou ao longo do tempo. Porque a gente não pode separar que o dirigente espiritual, ele tem que ter um caráter. Ele tem que ter uma firmeza e uma força. A mesma cobrança tem que ser também daquele que entra para dentro da casa. Porque existe muito um jogo de ego. E se existe um jogo de ego, você não vai entender códigos que podem parecer simples, mas de uma importância muito grande, como a palavra axé. A minha avó, que foi a primeira dirigente da casa, e eu não vou cansar de dizer sempre o nome dela, Arina Figueira Pinheiro. Porque quando você tem nome e sobrenome dentro da religião, você não se envergonha, porque é a sua ancestralidade. Foi esta pessoa que te passou e formou e forjou também o teu caráter dentro da religião e reforçando o que você traz de bom. Agora ela também dizia uma coisa muito simples. Quer conhecer a pessoa? Dá poder a ela. É por isso que muitas das vezes casas que têm todas as escalas, vamos dizer assim, todas as hierarquias, e eu falo de candomblé, os filhos de santo, o primeiro filho de santo, a filha de santo maior e assim vai. Muitas das vezes você vê uma disputa entre aqueles que são maiores com os filhos menores. E muitas das vezes aquele filho que foi dado um cargo e ele está ali acima, porém, entretanto, vamos lembrar que ele não tem o tempo percorrido do seu dirigente espiritual. Ele começa a medir forças com o seu pai de santo, a sua mãe de santo. Você que está vendo o vídeo, você está meio... Como assim? Isso existe? Existe. Eu tenho inúmeros casos dentro da minha casa de outros terreiros. Da minha, não. Todos os irmãos caminham e estão na mesma altura que os seus irmãos, dos mais velhos aos mais novos. A única coisa que separa é o tempo que estão na casa, o respeito que têm pelo sagrado, e aí formam uma hierarquia por aprendizagem, por sabedoria, por respeito. E os mais velhos têm obrigação de orientar junto os mais novos. Mas isso eu falo da minha casa. Eu falando tudo isso para vocês, eu estou nada mais do que dando até mesmo uma aula a você, que está aí do outro lado, para entender o que é ancestralidade. E aí quando você que é novinho e se perguntar, mas minha família não vem da ancestralidade, aí você entenda que você dentro do terreiro, você está agregando. Você está unindo o que vem da sua família e
agora da família onde você está. Você não chama um dirigente espiritual de mãe, pai, se ele não tiver o mesmo conceito de pai e mãe para você. Agora, vamos lá, eu sei que tem muitos filhos que sofreram atos, traumas em outros terreiros, mas você não pode comparar e igualar todas as casas, todas as aprendizagens, toda a forma de tratar e respeito por um, dois ou alguns casos, ou porque você sofreu. Eu mesmo, por estar dentro da religião, e você que está ouvindo neste momento, e se sofreu este ato, em nome da Umbanda, aonde eu hoje sou dirigente, porque tive que assumir a casa da minha avó, mas também tendo o cunho e a feitura no meu ori, eu quero pedir a você, desculpa por este irmão, por esta irmã, se realmente são irmãos com todos os preceitos feitos. Porque um bom Babalorixá, uma boa Ialorixá, um bom pai e mãe de santo, vai ter o comportamento de te entender. Primeiramente, por você não compreender a religião. Depois, aquele pai, aquela mãe de santo vai te dar a chance de você fazer parte da casa, e você nunca deve esquecer também que a primeira viga do terreiro é o dirigente espiritual. E você vai ter que comungar fé com respeito. E aí se forma a família. Então o axé, além de ter esse peso todo e este cunho de energia, de força, de tudo que possa dar como se fosse um salto para frente, é aquela palavra que te preenche da mesma forma quando você acende uma vela, uma candeia e faz uma oração. E quando você diz a outra pessoa axé, você está dividindo força, dividindo energia, dividindo todos os ritos que você participou, todos os preceitos que você participou, trazendo para você conhecimento, luz, espiritualidade e força. Trazendo, levando, aliás, para aquela pessoa, quando você diz axé, a força da sua ancestralidade. Porque estar dentro de uma casa que tem axé não quer dizer somente prosperidade, porque a palavra também significa prosperidade, mas principalmente força. Porque se você for fazer uma conexão do início, aonde os negros e tudo que passaram, e o nosso povo conseguiu galgar as escadas com muita luta, com muita dificuldade, para ser reconhecido como etnia, como origem de um povo sofrido, e principalmente poder cultuar e dividir a fé ao sagrado, aos orixás, lembrando que no século passado, no início do século passado, Candomblé e Umbanda era marginalizado no Brasil. O que você vive hoje, estando dentro do seu terreiro, foi conquistado com muita força. E essa força é simbolizada nesta palavra, que vem
a parte que cabe da Mãe África, aonde muitos eram até mesmo reis e foram retirados, foram usurpados e levados para servirem. E foi uma longa jornada. E se este povo não fosse preenchido de uma força maior, que se traduz numa palavra tão pequena, mas tão grande na sua própria origem, talvez hoje não houvesse uma casa de religião. Então, Axé simboliza tudo isso que eu falei: energia, força, prosperidade, a invocação, o respeito à sua ancestralidade, mas também simboliza a força de um povo que no Brasil se uniu a outras etnias, a própria força e etnia dos homens brancos, formando o sincretismo, e que foi tão grande e maior que superou qualquer dor e qualquer sofrimento imposto a todo um povo. E também, na Umbanda, muito mais claro, se uniu com os povos indígenas, da onde vem a nossa Umbanda. Mas devemos lembrar uma coisa: todos os caminhos que são feitos no respeito da fé, no final acabam se dirigindo para o mesmo ponto. Bom, eu sei que eu falei muito. Quem está há pouco tempo dentro da religião, muito conhecimento repassado nesse vídeo e também em pouco tempo, mas eu quero deixar bem claro a você que está aí do outro lado, que hoje traz esta palavra na sua existência, no seu Ori. Ori, cabeça. Por que orixá e todas as divindades, até mesmo da Umbanda, eu sempre digo isso a você, escolheu o Ori? Porque no Ori está nosso cérebro, está a nossa CPU, aonde nós gravamos tudo de bom e é repassado ao nosso espírito. Então, Axé é força, energia. É a maneira de você invocar a sua ancestralidade, todos aqueles que passaram conhecimento, e ao mesmo tempo Axé é o caminho. É o caminho para a sua evolução quando você diz Axé. Você destrava, você destranca, você quebra um selo. E você compartilha um código, porque pode ser o princípio para você trazer um irmão, trazer uma irmã e ela também fazer parte da sua família. Então eu quero desejar a todos vocês, espero ter levado um conteúdo de sabedoria, porque o nosso canal procura fazer isso a você que está aí do outro lado, falando sobre Umbanda, às vezes falando sobre Candomblé, que eu possa ter hoje levado mais um conteúdo de conhecimento. E caso você não entendeu, queira um pouco mais de explicação, deixa aqui o teu comentário. Da mesma forma, não esqueça, compartilhe, aperte ali o sininho, se inscreva no canal, compartilhe aquele que não entende ou ainda tem dúvida ou está aprendendo, para que ele possa ter um entendimento sobre o conceito e o cunho e ancestralidade da minha casa. Tudo que é de bom e for verdadeiro só vai somar.
E não esqueça, como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá. O segundo daremos juntos. Um forte abraço. Gratidão. E axé a todos vocês.